Fera, como a gente já conversou aqui, a passagem de corrente elétrica através de um condutor não é sem esforço, não é sem gasto de energia. Mesmo sendo um condutor, essa condução tem dificuldade. O condutor oferece uma dificuldade, oferece uma resistência à passagem de corrente. E aí, para que haja esse transporte de portadores de carga através do condutor, é preciso que haja transformação de energia. Os elétrons estão lá em movimento através do condutor metálico e vão colidindo na rede cristalina. E essas colisões aumentam as vibrações dessa rede. Então, aumentando a vibração, aumenta a temperatura. Lembra da relação, Fera, entre agitação térmica e temperatura? E é daí que vem um efeito que é chamado de efeito Joule. O velho Joule, né? O efeito Joule é o efeito do aquecimento produzido pela passagem de corrente elétrica. A passagem de corrente elétrica através de um condutor transforma parte da energia elétrica em energia térmica nesse condutor. E essa energia térmica pode ser aproveitada, por exemplo, no caso dos chuveiros elétricos para aquecer água, no caso de uma torradeira para aquecer pão, no caso de um ferro elétrico para ajudar a passar a roupa. Você pode aproveitar isso num forno elétrico, você pode aproveitar isso de diversas maneiras no seu dia a dia. Quando você tem um dispositivo elétrico que ligado à energia elétrica produz calor, em geral é por conta da presença de um resistor. A resistência do resistor, oferecendo dificuldade à passagem de corrente, transforma parte da energia elétrica em energia térmica. Esse efeito é muito tranquilo, Fera, de entender. É só pensar, os elétrons no condutor estão em movimento, ora colidem com a rede cristalina, essa rede aumenta a amplitude de vibração, olha só, aumentou a agitação térmica, aumenta a temperatura. E tem como calcular muito fácil, Fera. É só você perceber o seguinte, olha aqui, potência é igual a trabalho sobre intervalo de tempo. Tranquilo? A gente já viu isso. Ora, a gente já viu que o trabalho da força elétrica é carga vezes DDP. Como eu tenho carga em cima, ΔT embaixo, Fera, isso é igual a quem? Corrente média. Então eu posso dizer que a potência, Fera, é igual ao produto da corrente pela DDP. Ou, é a mesma coisa, dizer que a potência média é igual ao produto da DDP pela intensidade de corrente. Então quando a gente fala de potência elétrica, Fera, a potência está medindo a rapidez com que é transformada energia elétrica em energia térmica. E essa rapidez pode ser determinada pelo produto U vezes I. Simples assim, Fera. Tão simples que eu vou dar só um exemplo para você ver uma aplicação direta. Acompanha aí, por favor. Fera, como a gente acabou de falar, a potência é definida como a razão entre trabalho e intervalo de tempo. Fera, o trabalho está associado a uma variação, a uma transferência de energia, a uma transformação de energia. Então eu posso falar em energia consumida no processo por intervalo de tempo. E daqui, Fera, eu posso tirar então que a energia é igual à potência multiplicada pelo intervalo de tempo. Simples assim, Fera. No Sistema Internacional de Unidades, a potência é dada em watts e o tempo é dado em segundos. Isso, no Sistema Internacional de Unidades, corresponde ao Joule, que é o Joule, né? A gente escreve Joule, mas a pronúncia é um Joule, engolindo aí esse E do final. Só que existe uma outra unidade, Fera. É a unidade que a gente normalmente associa a contas de energia. A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, mas eu já vou te adiantar que, em geral, a potência, Fera, nesse caso, é dado em kilowatt, lembrando que quilo quer dizer 1000, e que o intervalo de tempo é normalmente utilizado como hora. E você fica, então, com o quilowatt-hora. Isso aqui é o sistema usual. Atenção, Fera, é quilowatt-hora, não é quilowatt por hora, tá certo? O por indica divisão. E aqui o que eu tenho é uma multiplicação, é um quilowatt vezes hora. Se você precisasse transformar de uma unidade em outra, Fera, bastava você lembrar
que kilowatt são 1000 watts. E lembrar que uma hora tem 3.600 segundos. Então isso aqui corresponde a 3.600 vezes 1000, dá 3.600.000 ou 3,6 vezes 10 a sexta watts vezes segundo. Logo, 1 kilowatt, corresponde a 3.600.000 joule. Imagina, se chegar na sua casa e tem lá uma conta dizendo para você que esse mês você consumiu 2 bilhões de joules. Aí você cai para trás, né? Com o preço da energia como está hoje, você vai pensar que tem que vender no mínimo um rim para poder pagar a conta. Por isso que a conta é dada em quilowatt-hora, porque os números assustam um pouco menos, tá bom? Para você ter uma ideia, 500 kWh, que é mais ou menos o que consome uma casa de família de classe média, que tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, que mora em 4 ou 5 pessoas, 500 kWh daria mais ou menos 1.800 milhões, ou seja, 1,8 bilhão de joules, quase 2 bilhões de joules. Tranquilo, fera? Mas bora ver o que é que essa questão especificamente pede. Ele diz que tem uma máquina de lavar roupa que tem 200 watts de potência. Vou chamar aqui lavadora de roupa, LR, que tem uma potência de 200 watts. E ele diz que tem um chuveiro elétrico, vou chamar aqui de CH, que tem 1000 watts. Chuveiro fraquinho, viu, fera? Porque normalmente chuveiro elétrico é 3.000, 4.000, 6.000, tem até chuveiro de 7, 8.000. Esse é dos fraquinhos, esse é econômico. E ele diz que funciona um intervalo de tempo, atenção, fera, de 2 horas. Só que ele diz horas por dia. Para cada um dia são 2 horas. E o tempo total, fera, eu tenho que considerar que ele vai fazer uso durante 30 dias. Então, se são 2 horas para cada dia, em um dia 2, em 2 dias 2 vezes 2, em 3 dias 3 vezes 2, em 4 dias 4 vezes 2, em 30 dias 30 vezes o tempo de uso diário. Tranquilo isso, fera? Então, muita atenção e cuidado com isso. Nesse caso, como são 2 horas por dia, eu estou usando aqui um total de 30 vezes 2, 60 horas no mês. 200 watts mais 1000 watts são 1.200 watts. Essa é a potência. Lembrando que 1 kW tem 1000 watts, 1.200 seriam 1,2 kW de potência instalada. Como ele quer saber a energia, olha aqui em cima, fera, a energia é igual à potência multiplicada pelo tempo total de uso. Eu tenho que em quilowatts a potência é 1,2 e eu tenho que em horas o tempo é 60. Quando eu faço essa multiplicação, 72 quilowatts vezes hora, ou simplesmente 72 quilowatts-hora. Essa, fera, a energia consumida por esses 2 aparelhos ao longo dos 30 dias. A alternativa correta, letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Continue acompanhando o vídeo. E aí, fera, viu como é tranquilo demais? Pronto. Mas olha só, fera, nem sempre o problema diz pra gente quem é a DDP e quem é a intensidade de corrente. Em alguns casos você sabe a DDP, mas não sabe a corrente, ou sabe a intensidade de corrente, não sabe quem é a DDP. E aí, o que é que a gente faz? A gente pode relacionar, fera, potência e primeira lei de Ohm. Isso. Se você não está lembrado, dá uma parada aqui no vídeo e olha lá o nosso vídeo sobre a primeira lei de Ohm. Lá a gente já viu o seguinte: U é igual a R vezes I. A DDP é igual ao produto da resistência pela intensidade de corrente. Dessa expressão a gente pode tirar que o valor de I, fera, é U sobre R, ou seja, a intensidade de corrente é igual a DDP dividida pela resistência. Registre essas duas formas,
porque isso é muito importante. Se você preferir, fera, vê só essa imagem. Pense esse triângulo e vamos preencher esse triângulo com a palavra RUI. A gente tem o triângulo de RUI. Veja, R-U-I. Fera, se você quiser o valor do R, olha o que acontece. Isola o R e vê os outros dois. U sobre I. Então a resistência é igual à razão entre a DDP e a intensidade de corrente. Se você quiser o valor da intensidade de corrente, cobre aqui a corrente. Você fica com U sobre R, ou seja, a intensidade de corrente é a DDP dividida pela resistência elétrica. E se você quiser o valor de U, cobre aí. E isso, você fica que o valor de U é igual a R vezes I. Entendeu como é que é a ideia? Pronto. A partir disso, fera, a gente vai juntar a informação da potência com o valor da primeira lei de Ohm e vai calcular a potência quando a gente não tiver ou a DDP ou a corrente elétrica. Acompanhe aí na mãozinha e veja o quanto isso é simples. Fera, como a gente já falou, a potência elétrica P pode ser encontrada pelo produto da DDP-U pela intensidade de corrente I. Lembrando aqui do triângulo de RUI, da resistência relacionada com a DDP e com a intensidade de corrente. Olha ele aqui. A gente vem aqui e escreve R, U e I. Olha, imagine que no problema, fera, a gente não tenha o valor da DDP-U. O que a gente vai fazer? Muito simples. No lugar de U, fera, a gente vai substituir, olha só, aqui tirou o valor de U, eu tenho R vezes I. Então, no lugar de U, fera, eu vou substituir R vezes I. Quem vai ser, então, a potência nesse caso, fera? Eu vou ter, então, que a potência P é igual a R, que multiplica I, que multiplica I. Eu vou ter, então, R vezes I ao quadrado. Se eu não tiver o valor de I, fera, se o problema não me oferece o valor de I, o que é que eu faço? Eu venho aqui, olha só, escondo aqui o valor de I, fico que I é igual a U sobre R. Então eu vou ter que o valor de P é igual a U, que multiplica, vou aqui abrir o parêntese, e no lugar de I eu vou usar U sobre R. Isso significa que eu posso encontrar o valor de P como U, que multiplica U, dividido por R. Eu tenho então que P é igual a U ao quadrado dividido por R. Perceba, fera, que se você tiver o valor de U e I, é só usar a primeira expressão. Se você tiver o valor de U, mas não tiver o valor de I, aí é só usar essa terceira. Se você tiver o valor de I, mas não tiver o valor de U, é só usar a segunda. Pensa comigo, eu vou lembrar tudinho, pois com o Ives é bem mais fácil. A potência se tem por DDP vezes I, R vezes I2, ou 2 sobre R. Eu vou lembrar tudinho, pois com o Ives é bem mais fácil. Eu vou lembrar tudinho, porque com o Ives é bem mais fácil. A potência se tem por DDP vezes I, R vezes I2, ou 2 sobre R. Tranquilo, fera? Percebeu que como músico eu sou um grande professor de física, né? Se eu dependesse do meu talento musical para sobreviver, cantando é que não seria. Mas bora lá. Aqui tem uma coisa para perguntar para vocês, fera. Muita atenção. Eu pergunto, se eu aumentar o valor da resistência, o que acontece com o valor da potência, fera? A potência aumenta ou a potência diminui? Aí a resposta, fera, é depende. Perceba, fera, que nessa expressão a resistência R aparece multiplicando a corrente. Então, se a corrente é constante, quando eu aumento o valor de R, eu aumento o valor de P. Atenção, se a intensidade de corrente for constante, fera, é importante que você saiba o que é constante. Se for a corrente elétrica que tem a intensidade constante,
o valor da potência e o valor da resistência estão ligados, estão diretamente relacionados. É uma proporção direta. Fera, e quando é que a gente tem corrente constante? Lá na frente, quando a gente estiver falando de circuitos, por exemplo, a gente vai dizer que circuitos em série, a corrente que passa por um elemento é a mesma que passa em todos. Então, se eu tiver resistores em série, o que dissipa a maior potência é aquele que tiver a maior resistência. Fera, agora, se o problema te dá a DDP constante, quando você relaciona potência e resistência elétrica, quando você tem que o valor de U é que é constante, neste caso, fera, a relação agora é de inversa proporcionalidade. Perceba, fera, que neste caso o R está no denominador. Então, quando o R aumenta, o denominador aumentando, essa fração diminui. Então, a potência diminui. Veja que é uma relação inversa. Aqui, como o I era constante, quando o R aumentava, eu aumentava o produto. Então, a potência ficava maior. Percebe, fera? Muito cuidado com isso. Para dizer se é direto ou inversamente proporcional, você primeiro precisa definir quem é constante na história. Tranquilo? Então, olha só. A relação entre potência e resistência vai depender de quem é constante. Se a corrente é constante, a relação é direta. Se a DDP é constante, a relação é inversa. Quando é que a DDP é constante, fera? E isso, fera, em ligações em paralelo. E na sua residência, a ligação é em paralelo ou em série, fera? Isso, fera, ela é ligada em paralelo. O circuito da sua casa, todos os elementos estão em paralelo uns com os outros. O que significa que numa avaliação de um problema, em que ele fala de um aparelho ligado na rede elétrica da casa, se é a mesma rede elétrica, o valor de U é constante. Então a relação entre potência e resistência é inversa. Como a gente vai ver nos chuveiros elétricos, por exemplo, se eu quero aquecer mais a água, eu quero mais potência. Então eu vou pegar uma resistência menor. Como a gente vai ver, se a gente está falando de lâmpadas, por exemplo, fera, lâmpadas do mesmo tipo, por exemplo, lâmpadas incandescentes, ligadas na mesma rede elétrica, vai brilhar mais aquela que tem maior potência, logo aquela que tem menor resistência. Então, se o problema for um problema falando de instalação residencial, aí você já sabe, na instalação residencial, você tem a mesma DDP para todos os circuitos. Tranquilo, fera? Muita atenção, porque isso aqui ajuda muito na hora de resolver problemas, como você vai ver logo logo. Vamos juntos. Continue acompanhando o vídeo. Viu aí, fera, como é muito tranquilo? É só você lembrar. P é igual a U vezes I. Agora, se eu não tenho o valor de U, eu faço que P é igual a R vezes I ao quadrado. E se eu não tenho o valor de I, eu posso calcular que P é igual a U ao quadrado sobre R. Então, dependendo do que eu tenho, eu escolho a expressão que utiliza os termos dados no problema. Simples assim, fera, feito um quebrinha-cabeças. Você pega a peça e coloca no lugar certo. Tranquilo? Veja nos exemplos como isso é muito fácil de resolver, fera. Muito fácil mesmo. Olha aí, fera. De novo, a gente tem que calcular a corrente nessa questão, só que agora eu tenho vários dispositivos. E aí, como é que eu calculo a intensidade de corrente nesse caso, fera? Muito simples. Como todos estão ligados na mesma diferença de potencial, eu vou somar todas as potências e dividir pela DDP. Simples assim, fera. Basta olhar aí no texto e calcular quanto é a intensidade de corrente. Ele fala no texto que são 20 lâmpadas de 100 watts. Ora, então eu tenho 20 vezes 100. Isso a potência referente às lâmpadas. Diz aí no texto que a geladeira é de 600 watts. Olha, 600 aqui. E eu ainda tenho, fera, um chuveiro com 4.000 watts. Deixa eu crescer aqui um pouquinho. 4.000. Tudo isso dividido por 110 volts.
Ora, fera, 20 vezes 100 dá 2.000, mais 600 são 2.600, mais 4.000 são 6.600 watts, tudo isso dividido por 110 volts. Watts dividido por volts dá ampere. Simplifique isso aqui, 660 dividido por 11, 60. Acabou a questão, fera. A alternativa correta, letra E de eita poxa, como essa foi fácil. Tranquilo, fera? Continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera. Acompanha. O proprietário substituiu a instalação elétrica que estava ligada em 110 volts por outro de mesma potência. Destaque isso, fera. Mesma potência, só que ligado em 220 volts. Ora, fera. Potência pode ser obtido pelo produto da DDP pela intensidade de corrente. Se a potência é a mesma, o produto U vezes I é constante. E quando um produto é constante, fera, a relação entre as grandezas é uma relação de inversa proporcionalidade. Ora, se eu tinha antes 110 e agora eu tenho 220 volts na instalação, isso significa que a DDP duplicou, fera. Ora, se a potência é constante, quando aumenta a DDP, diminui a corrente, fera. Então a corrente vai cair para metade. E aí qual é a vantagem disso? A vantagem, fera, é que nos fios utilizados em instalações elétricas, quanto maior a corrente que passa pelo fio, maior tem que ser a bitola do fio, maior tem que ser a espessura do fio. Quanto mais corrente ele vai suportar, mais grosso tem que ser o fio, e aí mais caro ele é. Se eu tenho uma corrente menor alimentando o chuveiro, com isso eu posso ter também uma instalação elétrica em que os fios são mais finos. Então, eu tenho fios mais baratos na instalação. Qual é a alternativa que diz isso? Letra D, no barateamento da fiação do circuito, porque ela pode ser mais fina, já que eu aumentei a DDP e vou diminuir a corrente. Olha as outras alternativas, fera. A vantagem da substituição está, letra A, no maior aquecimento da água? Não, fera. Se a potência é a mesma, eu vou ter o mesmo aquecimento da água. Letra B, no menor consumo de eletricidade? Não, fera, porque se a potência é a mesma, potência vezes intervalo de tempo, considerando intervalos de tempos iguais, mesmo os banhos vão consumir a mesma energia. Se a potência é a mesma, a rapidez com que se consome energia é a mesma. Letra C, na dispensa do uso de disjuntor? De jeito algum, fera. Mesmo diminuindo a corrente, eu preciso ter um sistema de segurança. O que vai acontecer é que eu vou poder usar um disjuntor mais barato, porque é um disjuntor com valor nominal menor. Tranquilo, fera? E na letra E diz, no menor volume de água que esse outro chuveiro vai necessitar. Não há nenhuma relação entre a mudança da DDP e a quantidade de água que passa pelo chuveiro, fera. Ok? Então apenas a letra D de detona, fera, é a que está correta. Esse é seu ano. Continue acompanhando o vídeo. Olha aí uma questãozinha do item, fera. Pedro mudou-se da cidade de São José dos Campos para São Paulo, levando consigo um aquecedor elétrico. Preste atenção agora, fera. O que deverá ele fazer para manter a mesma potência do seu aquecedor elétrico? Atenção, fera. Manter a mesma potência, não é a mesma intensidade de corrente, não é a mesma resistência elétrica, não é a mesma diferença de potencial, é a mesma potência. Aí olha o que ele diz em seguida. Sabendo-se que a DDP de São José dos Campos é 220 volts, enquanto que a de São Paulo é de 110 volts. Olha aí, fera, falamos em potências iguais e mudamos a DDP. Então eu vou relacionar potência e DDP. Aí ele diz, deve substituir a resistência do aquecedor por outra, blá, 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 blá. Fera, falou que as potências são iguais, que mudou a DDP e quer saber o que fazer com a resistência. Então você tem que escolher a expressão que relaciona potência, DDP e resistência. Tranquilo, fera? Acompanhe aqui e veja como é simples.
Ele falou, fera, que a potência tem que ser igual. Então eu vou colocar aqui que a potência em São Paulo, aqui SP, igual a potência em São José, olha cá, SJ. Como a gente está relacionando DDP e resistência, eu vou colocar aqui que U ao quadrado sobre R é a nossa forma de calcular a potência. Então é essa expressão que eu vou usar, só que eu vou usar igualando em São Paulo e São José. Vê que simples, fera. Muito simples, inclusive, para ser uma questão do ITA. Em São Paulo, o valor da DDP ele diz que é 110 e tá ao quadrado. E ele quer saber qual deve ser o valor da resistência nessa situação. Vou chamar aqui resistência de São Paulo, sabendo que eu saí lá de São José, onde a DDP era 220, e aí, fera, já vou escrever direto aqui, 220 é o dobro de 110, então eu vou escrever como 2 vezes 110. Se você não pensasse isso na hora, fera, não tinha problema, dava para resolver do mesmo jeito, só que o cálculo ia ficar um pouco maior. E aqui, ó, resistência de São José dos Campos. 110 ao quadrado de um lado, 2 vezes 110, tudo isso ao quadrado. Então eu vou ter 2 ao quadrado multiplicando 110 ao quadrado. Ora, como está multiplicando, eu posso simplificar um lado com o outro. E eu fico então, fera, que 1 sobre a resistência em São Paulo é igual a 2 ao quadrado, que é 4, vezes a resistência em São José. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A resistência em São José tem que ser 4 vezes maior que a resistência em São Paulo. Que é a mesma coisa de dizer, fera, que a resistência em São Paulo tem que ser 4 vezes menor que a de São José. Quando a gente retoma, fera, ele diz que Pedro se mudou da cidade de São José para São Paulo. Então, se ele foi para São Paulo, lá em São Paulo ele vai precisar de uma resistência 4 vezes maior do que a resistência em São José para poder manter a mesma potência. Então, se em São José ele tinha um determinado valor de resistência, em São Paulo ele vai ter que ter uma resistência 4 vezes menor. A alternativa correta, fera, letra A de aprovação. A aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. Fera, o Enem já cobrou muitas questões em que você precisa dessas informações sobre potência, DDP, corrente e resistência. Na maioria dessas questões são feitas comparações entre dispositivos. Já comparou lá chuveiro elétrico, já comparou lá torneira térmica, já comparou brilho de lâmpada. Então, muita atenção, fera, que em questões em que ele peça uma comparação, você sempre vai precisar ter algo de referência, algo de onde você começa. Pergunte ao problema se algo é mantido constante. E se for mantido constante, é por ali que você começa. Ou, se no caso do problema for pedida uma razão, identifique quais são as informações e coloque uma sobre a outra e calcule aquilo que ele pede. É muito tranquilo, fera, mas é preciso ter atenção para saber qual das fórmulas você deve escolher, ok? Acompanhe nesse exemplo que já foi cobrado no Enem e veja como é simples de resolver. Olha aí, fera, dá uma olhadinha na tabela. Veja que no canto direito ela tem 2 colunas que se referem a 2 modelos de chuveiro, o chuveiro A e o chuveiro B. Perceba que na tabela ele diz a DDP 127 para o funcionamento de A e a DDP 220 para o funcionamento de B. E aí ele dá algumas informações sobre potência. Potência na situação 1, 2 e 3. E ele diz o disjuntor que você deve usar, 50 e 30. Lembra, fera, os disjuntores têm um valor nominal
que é superior à corrente que passa pelo aparelho. Então, quando você tem um aparelho que está com a corrente limitada por um fusível ou por um disjuntor, o valor nominal do fusível disjuntor é sempre maior ou igual, no limite, ao valor da corrente do aparelho. Então, quando eu digo que é 50 e 30, não quer dizer que o funcionamento do chuveiro está exigindo 50, mas está dizendo que no máximo é permitido passar 50 por esse disjuntor. A mesma coisa para o de 30. Para você não ter dúvidas sobre isso, fera, fique tranquilo, teremos uma aula exclusiva só sobre limitadores de corrente, tá bom? Mas aí vê só o que é que ele quer. Ele quer que você compare as resistências do chuveiro A e do chuveiro B. O que ele quer saber é quanto vale a resistência do chuveiro A sobre a resistência do chuveiro B. Atenção com isso, fera. E atenção porque ele diz quando os dois estão funcionando na mesma potência. Olha lá, 4.400. Ora, fera, mas atenção. Aí ele diz, considerando-se que os modelos, lá no final ele diz que os modelos A e B funcionam numa mesma potência, a razão entre as suas respectivas resistências que justifica a diferença no dimensionamento dos disjuntores. Embora ele fale dos disjuntores e o disjuntor leve a você pensar que vai usar correntes, na verdade, fera, atenção e cuidado. A única coisa que você sabe é que o valor da potência é igual e que as DDPs de funcionamento são 127 e 220. Você não sabe a princípio quanto é a corrente que está passando. Você pode até calcular P igual a U vezes I, mas não precisa. Porque como ele está falando em resistências, fera, a melhor coisa a fazer é usar a relação entre potência, DDP, aqui ao quadrado, e resistência. De onde a gente tira fácil que a resistência é igual a DDP ao quadrado dividido pela potência. Tranquilo, fera? Olha, aí lá vamos nós. Diz aí na tabela que a potência é a mesma, 4.400. E diz na tabela que é 127 e 220. 127 para A, 220 para B. Lá vamos nós, fera. Resistência de A sobre a resistência de B vai ser igual, olha só, fera, U ao quadrado para A, U ao quadrado para A é 127, tudo isso ao quadrado, dividido pela potência, que é 4.400. E para B fica U ao quadrado, que é 220 ao quadrado, sobre 4.400. Fera, 4.400 dividido nos dois eu posso simplificar. Então eu vou ficar, na verdade, que essa razão corresponde a 127, que está ao quadrado, dividido por 220, fera, que está ao quadrado. Então eu posso dizer que é esse o valor. E aí você diz, poxa vida, Ives, eu vou ter que fazer uma conta enorme dessa? Aí a resposta é não, fera. As questões do Enem que vêm com cálculos trabalhosos quase sempre têm as alternativas distantes uma da outra, o que permite que você não precise fazer grandes contas. Como assim? Olha só, vou escrever em vermelho para destacar. Isso aqui, fera, é muito perto de 127, é um pouquinho mais do que 110. 110 dividido por 220 daria 1/2. Na verdade, fera, isso é um pouco mais que 1/2 ao quadrado. Então, isso aqui é muito perto, fera, de 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Isso é muito perto de 1/4. Como aqui em cima é um pouco maior do que 1, na verdade, RA sobre RB é um pouco maior que 1/4. Ora, fera, isso quer dizer que RA sobre RB é um pouco maior que 0,25. Se você olhar nas alternativas, fera,
um pouco maior que 0,25 é igual a 0,3. A alternativa correta que dá esse valor, então, fera, R de A sobre R de B vai ser mais próximo de 0,3. Na verdade, essa resposta já está também aproximada, viu, fera? Se você quiser conferir, faz aí na calculadora e você vai ver que dá aproximadamente 0,3, não dá exatamente 0,3. O que significa, fera, que a própria resposta considerada na prova do Enem também é uma aproximação. Fera, esse tipo de percepção, esse estalo, é que faz você ganhar muito tempo na hora da prova. Você vai perceber que em muitas questões eu vou tentar alertar você sobre a proporcionalidade entre as grandezas, sobre a relação direta ou inversa de crescimento e sobre essas pequenas saidinhas, essas pequenas aproximações que facilitam muito a vida porque reduzem muito o trabalho. Imagina você fazer esse cálculo aqui e depois dividir esses números, dava uma trabalheira. Se você só tem essa percepção, você resolve sem muita conta. Tranquilo, fera? Alternativa correta, letra A, A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera? Tranquilo, né? Já sabe. P é igual a trabalho sobre intervalo de tempo. Potência média é o trabalho pelo intervalo de tempo. Agora, quando a gente está falando de potência elétrica, lá produzido pela colisão dos elétrons na rede cristalina, você pode fazer U vezes I, ou R vezes I ao quadrado, ou ainda U ao quadrado sobre R. Isso dependendo daquilo que o problema te oferecer. Tranquilo, fera? É simples assim. Só que tem muitas aplicações. Aplicações em chuveiro elétrico, aplicação em conta de energia, limitadores de passagem de corrente. E é exatamente o que eu peço para você ter um pouquinho de paciência. Assista aos 3 próximos vídeos antes de ir para o módulo, porque os 3 próximos vídeos vão usar o que a gente falou nessa aula em casos específicos e você vai com certeza entender passo a passo o que fazer em cada um deles. Tranquilo, fera? Vamos juntos. Esse é seu ano. Lembre que você pode.